Olá, boa noite. Estamos no terceiro dia do evento Geração de Renda 2022. Estamos na terceira edição do Momento Sebrae. Agradecemos demais ao Sebrae pela parceria que tivemos ao longo de todos os dias que antecederam o Geração de Renda 2022. E eu me chamo Elton John da Costa Santos, eu sou gerente de bem-estar e autossuficiência e vou conduzir esse terceiro momento, essa terceira edição do Momento Sebrae. Então, ao participar desse encontro, você poderá receber um certificado, né, sobre o conteúdo que será ministrado nessa terceira edição do Momento Sebrae. Para isso, basta acessar o link disponibilizado em nossos canais e se inscrever ou acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela, logo aqui embaixo. E hoje nós vamos aprender sobre a importância dos controles financeiros do seu negócio. E para nos ajudar com essa importante missão sobre o conhecimento das finanças do seu negócio, nós teremos a presença e a honra de receber o consultor do Sebrae, Eduardo Mantovani. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa noite. Olá, boa noite. Agradeço muito a oportunidade, esse momento fundamental, e parabenizá-los, pela iniciativa que está levando informações assim fundamentais, para o público que pretende empreender, que tem um negócio. Muito bem, Eduardo. Então, a primeira pergunta, a primeira provocação que eu gostaria de fazer para você, Eduardo, Sim. Como é que um pequeno empreendedor, ele não mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro da atividade? Isso é um erro que a gente vê que é muito comum. Como é que faz para que isso não aconteça, Eduardo? É muito comum em todos os portes, inclusive, né? Olha, uma sugestão comece a registrar, a anotar o que são gastos pessoais, o que são gastos do negócio. Esse negócio sendo formal ou informal, né? É um negócio como qualquer outro e tem que ser pensado como tal. Primeiramente, anota. Comece a registrar, né? De preferência em controles, por exemplo, em cadernos, mas não no mesmo caderno, em cadernos separados. E também a sugestão muito simples, em cores diferentes, né? Então, por exemplo, cor vermelha do negócio, cor azul dos gastos pessoais. Para chegar no final do mês, a gente começar a ter as somas, né, desses gastos e começar a gerar alguns indicadores. A outra sugestão é abrir também uma dica, também interessante, é abrir uma conta pessoa jurídica no banco, só para efeito de movimentação. Em muitos casos, isso nem gera taxas bancárias. Então, a dica principal registra, a informação tem, o gasto não importa, o meio de pagamento, paguei com dinheiro, paguei com cartão, paguei com Pix, muito comum hoje em dia, né? Mas paguei o quê? Porque você vai pagando, né? E muitas vezes o empreendedor, ele tem até medo de saber o saldo da conta, né? E às vezes dá para ele usar o dinheiro, investir, só que ele tem medo e segura. Então, assim, a dica tem informação, registre essa informação e organize entre gastos pessoais e gastos do que foi do meu negócio, para daí sim a gente ter o quê? A soma, e conseguiremos gerar indicadores para tomar as decisões. Você pode ter certeza que com essas informações organizadas, o próprio empreendedor interessado já vai saber o que fazer. Ele já tem essa ideia, né? Já começa a ter essa noção. Muito bom, Eduardo. Eu adorei as suas dicas aí, dicas preciosas, viu? Para não misturar as finanças pessoais com o dinheiro da atividade, né? Fundamental. Sim. Isso. Agora, Eduardo, um outro questionamento que é muito comum entre os pequenos negócios e também os grandes negócios, todos precisam entender melhor, quais são os principais controles financeiros que alguém que está começando um pequeno negócio ele precisa ter? Primeiramente, contas a pagar e contas a receber. Isso parece ser simples, mas a maioria não começa, mas depois acaba abandonando, né? É interessante eu apresentar aqui dois controles fundamentais, né? Que é o demonstrativo do resultado e o fluxo de caixa. Qual é a diferença? Primeiramente, o demonstrativo do resultado. Por exemplo, tudo que eu comprei e tudo que eu vendi. Não importa quando eu vou pagar e quando eu vou receber. Isso é o demonstrativo do resultado. São as chamadas, assim, é o chamado registro por competência. O que é o fluxo de caixa? Aí sim é trabalhar com dinheiro no tempo.
Então, o fluxo de caixa é o demonstrativo do resultado, né, distribuído no tempo, os valores distribuídos no tempo. Ou seja, respondendo somente 3 perguntas: o que relacionado ao quê? Quando eu vou pagar? E quanto? Qual o valor? Nós já temos as informações necessárias para a geração do fluxo de caixa. E por que eu apresento o demonstrativo do resultado? Porque se o demonstrativo do resultado der prejuízo, não há fluxo de caixa que aguente no tempo. Então, acho que é uma dica, e a gente vai levando, pega o dinheiro de um banco, faz empréstimo, empresta daqui, prorroga ali, atrasa, né? 2, paga uma. Só que chega uma hora que o fluxo de caixa entra em colapso, e nós esgotamos todas as possibilidades de créditos disponíveis. E tem algo que o banco não gosta, é que todos os seus clientes planejem, porque senão, como é que o banco vai conseguir vender dinheiro? Elton? É verdade, Eduardo. Olha, excelente suas considerações aí, muito bom mesmo. Tenho certeza que todos que estão nos ouvindo, né, estão nos assistindo, estão assim muito satisfeitos com essas valiosas dicas, viu, desse momento Sebrae. Bom, agora, Eduardo, eu fico pensando aqui, todo pequeno negócio e até os grandes negócios também, eles, inclusive devido até à própria pandemia, o momento difícil do que atravessa o nosso país, têm passado por dificuldades com a questão da inadimplência. Como é, Eduardo, que um pequeno negócio ele pode controlar essa inadimplência? Como é que ele pode assim manter-se no mercado de uma forma mais segura? Não tem uma forma. Eu costumo dizer, quanto maior o prazo, maior o risco de inadimplência. Exceto se o recebível, né, se tiver como ferramenta, por exemplo, o cartão de crédito, que é uma ferramenta mais segura. Tem aí o fiador, que é a operadora, que dá o limite, né, para o cliente. Não deixa de ser um credor, né? Então, dá mais segurança. Também tem a questão do comércio eletrônico, que a Karen apresentou, né, um pouco disso também no marketing digital, elaborar uma ferramenta segura de recebimento. Inclusive, muitas vezes, que equipamento que eu estou utilizando, porque muitos empreendedores, para economizar taxas, então eles aproveitam algumas marcas, algumas bandeiras, de taxas menores. Porém, tem muitos problemas, por exemplo, de sinais. Aí o cliente vai, né, ainda mais aquelas vendedoras de porta a porta, venda direta, vai, não dá o sinal, a maquininha não pega, acaba a bateria. Então, são pequenos detalhes que depois tem que correr atrás para receber. E depois, de repente, não acha. Então, são dicas interessantes. Não, eu acho que super bem-vindo a boa velha caderneta, né? Por que não? Tem empresas super conhecidas que utilizam a caderneta, desde que o cliente pague, mas, obviamente, o crédito só é dado para clientes que ela já conhecem. A fazer uma análise do crédito também, antes de conceder esse prazo ao cliente. Ou seja, eu não vou concedendo prazos, se não for cartão, né, ao cliente que eu não conheço. E sim, eu vou concedendo, até aumentando esse crédito, de acordo com o relacionamento que eu tenho com o mesmo. É justamente o que os bancos fazem conosco. Muito bom, Eduardo. É tão fundamental essa temática, né? Muitas empresas, inclusive, vão ao nocaute financeiro por não controlarem, né? Esse famoso fiado, né? A inadimplência, né? Mas certamente, seguindo essas dicas aí, os pequenos negócios haverão de ter melhores resultados com essa temática. Agora, veja só, Eduardo, a pandemia nos trouxe alguns ensinamentos, né? Muitas empresas quebraram, outros pequenos negócios realmente fecharam. E quando nós começamos a investigar os motivos disso, muitas delas não tinham uma reserva financeira, não tinham um saldo de caixa positivo. Como é que os pequenos negócios, Eduardo, podem ter um saldo de caixa ali positivo, manter um caixa sempre positivo para justamente evitar essas surpresas, né, essas coisas que a própria vida pode surpreender, né? Seja uma pandemia, seja uma crise financeira, seja um aumento de impostos. Como é que as empresas podem, Eduardo, manter o seu caixa positivo? Primeiramente, nós ficamos surpresos, né, porque vocês elaboraram um rol aí de perguntas, uma sequência muito lógica. Parabéns a todos vocês. Essa questão, por exemplo, foi falado, uma está interconectada à outra, né? Então, por exemplo, inadimplência. Se a inadimplência começar a atingir 5% do faturamento, já começa a comprometer o resultado, o lucro. Então, tem que tomar atenção em relação a isso.
E o desespero faz com que a gente comece a vender deliberadamente, de certa forma. Bom, a questão que ficou muito latente na pandemia, e nós já trabalhávamos isso antes, tem que ter uma reserva. Eu costumo dizer, dar um nome para isso, fundo soberano. Ter, no mínimo, um caixa para pagar os 3 meses de despesa fixa. Passamos por um período muito maior nessa pandemia, né? Nós sabemos disso. Mas nós não temos uma cultura de reserva, trabalhamos na linha vermelha. Obviamente que nem todos, mas pela amostra que eu tenho, muitos. Né? Então, eu coloco, trabalhamos porque, às vezes, nós nos deparamos nessa situação. E, muitas vezes, para girar a economia, isso é estimulado. Estimulado por quem? Até mesmo pelo governo, pelas empresas, pelo marketing, a fazer com que a gente compre tudo que não precisa. E aí a gente acaba comprando mais pela emoção e acaba ficando, realmente, entrando em dificuldade financeira. E o que faz com que nós consigamos aí uma reserva? É o lucro. Né? E o que nós fazemos com o lucro? Eu venho percebendo que não é difícil dar lucro, é o que fazer com o lucro. Né? E a partir do acúmulo desse lucro, que parte dele nós devemos utilizar como uma reserva. Nós trabalhamos na linha vermelha, nós trabalhamos o mês. A gente tem que ter a cultura de trabalhar não um mês, mas um ano. Começar a pensar no acúmulo do ano, porque no mês parece ser muito pouco. Né? Temos um pensamento de curtíssimo prazo. Temos de ter o quê? Uma cultura mais de médio e longo prazo. Eu sei que não é fácil, porque, desculpe a palavra, mas vêm as tentações, né? Do marketing, enfim, das nossas emoções, e faz com que a gente não renuncie. Então, a gestão financeira envolve renúncias, né? Como tudo na vida da gente envolve renúncias. O difícil, como reforçando, não é dar lucro, e novamente, é o que fazer com esse lucro. Então, uma dica interessante que eu apresento, que venho percebendo nessa minha jornada, é realmente colocar um orçamento e um período na utilização desse lucro. Primeiramente, quanto mais tempo levar para utilizar o resultado, o lucro líquido, né, é melhor. Melhor para quem? Para a empresa. Porque o que acontece? Um mês pode precisar do outro. Né? Nem todos puderam nosso faturamento, nosso lucro ele ser linear, né? Mas infelizmente não é assim. Ele oscila como eletrocardiograma, a movimentação de faturamento e de resultado da nossa empresa. O que eu quero dizer com isso? Que um mês pode precisar do outro. Então, se eu utilizar o resultado desse mês e por alguma eventualidade, alguma ameaça, né? Por fatores também de climáticos, e utilizar o dinheiro, no mês seguinte eu não vou ter recursos para cobrir, né, esse inesperado, até mesmo por sazonalidade, por exemplo, né, ou algumas ameaças, que foi essa crise, né, infelizmente veio de saúde pública, e que poderia ser qualquer outro tipo de ameaça, como uma bolha econômica, um câmbio, dependendo do material que eu utilizo, que interfere, sim, até nas mãos dos artesãos, por exemplo, né? Dependendo da matéria-prima que ele utiliza. Então, assim, sugestão, se o lucro é do negócio. Então, e para que o meu negócio permaneça oxigenado, o lucro é o que mantém esse meu negócio, né? Oxigenado, em movimento. Sem ele, o meu negócio ele fica passado, fica cansado, né? É como o ar que nós respiramos. Sem ele, nós ficamos lentos, né? Morremos. A empresa sem lucro também. Então, 50% reinveste no negócio. Um plano o que o meu negócio precisa. 25%, periodicamente, eu posso ter um complemento da minha retirada. Prolabore, para melhorar os meus gastos pessoais, que vocês merecem. E os outros 25%, uma reserva técnica, para a geração daquele fundo soberano, né, que eu preciso ter para qualquer imprevisto. É muito comum, por exemplo, poxa, Eduardo, eu estou sem carro porque meu motor ele deu problema e eu não tenho dinheiro para consertar, aí ele vai correndo no banco, né, e sabe que toda linha de crédito que é boa não é fácil, toda linha que é fácil não é boa. E o banco vai dar aquela linha que é fácil para nós, mas não é, mas que não é boa, porque envolve taxas maiores, prazos menores. Então, assim, se nós não soubermos o que fazer com o nosso dinheiro, né, você pode ter certeza que outros negócios saberão o que fazer. E também, não é reclamar de banco, porque o negócio do banco é esse. Aí eu pergunto, e o de vocês, qual é seu negócio?
Elton. Foi claro? Sim, demais, demais. Olha, dicas valiosas aí sobre o lucro. Inclusive, eu gostei demais dessa relação que você fez sobre a questão de lucro e caixa. Agora, aproveito para fazer a última pergunta do nosso Momento Sebrae, Eduardo. Como é que um pequeno negócio ele descobre se está tendo lucro ou não? Porque muita gente diz assim, o teu trabalho, mas não vejo a cor do dinheiro, eu não consigo enxergar o lucro. Como é, Eduardo, que um pequeno negócio ele pode descobrir se está tendo lucro ou prejuízo? Se você puder nos ajudar a esclarecer isso, certamente vai ser de grande importância para todos nós. Sim, a roda gira, né? Voltamos lá na primeira pergunta, né? Só tem uma forma, assim, fazendo as contas, anotando novamente, registrando, né? Ou seja, eu preciso ter minha informação, eu tenho informação, aí eu preciso organizar essa informação. Que não, essa organização de informação podemos dar o nome de planejamento. O que é o planejamento? Nada mais é do que uma forma de organizarmos as informações. O demonstrativo do resultado que nós apresentamos, né, não deixa de ser um tipo de planejamento. Então, eu tenho informação, eu organizo a informação. Depois da informação organizada, aí eu vou descobrir se realmente eu tive lucro ou se eu tive prejuízo, que não significa que é ruim. É normal ter prejuízo em alguns períodos, não pode ser um prejuízo constante, né? Porque senão eu vou esgotar todas as minhas possibilidades. Então, uma forma de eu descobrir, primeiro, é simples, mas a maioria não pratica. Faturamento. Custos. Está mais relacionado a fornecedores. Eu vou dar uma dica aqui fundamental para que você já leve uma lição de casa. Se meu custo com os fornecedores, matérias-primas, mercadorias para revenda, por exemplo, embalagens, né, ultrapassar 40%, já começa a comprometer o meu lucro. Né? Depois vem as despesas variáveis, algumas taxas, impostos, taxa de cartão, né, comissão, se for o caso. Aí eu tenho, né, eu tenho uma soma para saber se for maior que a minha despesa fixa, é prejuízo. É lucro. Se for menor, é prejuízo. E por quê? Eu comentei, faltam as despesas fixas, né? Para fechar essa conta. Que são aqueles gastos que, se eu vender mais ou menos, eu terei de pagar de qualquer forma. Dá para imaginar. Então, já começo o mês com prejuízo, com todas as minhas despesas fixas de prejuízo. Né? O que são despesas? Por exemplo, é muito comum. Tudo bem, aluguel, nós temos as nossas despesas fixas pessoais também, né? Normalmente, os nossos gastos pessoais, a maioria deles são fixos, né? Mas no negócio, aluguel, se for o caso, condomínio, energia, gastos com comunicação, tudo bem, não precisa chegar a ser 100%, mas pelo menos a média, né, dos últimos 3 meses já está ótimo. Se for o caso, o funcionário, e vocês se recordam daqueles gastos pessoais que vamos somando, né, dia a dia, chegamos no final do mês, chegamos a uma soma? Esses gastos pessoais, eles são o quê? Nada mais, nada menos que o salário do proprietário, ou seja, o salário de vocês. Um nome em latim aí, traduzindo pro labore, que é pelo trabalho do empreendedor que trabalha. É trabalho, gente, mesmo o negócio sendo de vocês, e vocês têm que ser remunerados por isso. Ok? Muito bom, Eduardo. Olha que verdadeira aula, né, que nós tivemos aqui nesse Momento Sebrae. Tenho certeza, Eduardo, que todos aqui estamos assim bem melhores do que começamos, graças ao Momento Sebrae proporcionado através de suas ricas explanações aí. O Sebrae, ele disponibiliza os certificados desse conteúdo, e eu gostaria de relembrar mais uma vez que o link, né, com esse formulário está disponibilizado no chat, ou então em nossos canais, ou então você pode direcionar o seu celular para o QR Code que está aqui em nossa tela, tá certo? Aqui embaixo. E ao se inscrever, você vai ter acesso a todo o material de apoio, né, que inclui e-books, planilhas e muito mais, né? Então, o Sebrae ele disponibilizou para os participantes também do Evento Geração de Renda 2022 uma série de cursos e capacitações. Então, as vagas são limitadíssimas e o conteúdo certamente vai ser fantástico, conteúdos como esse que o Eduardo trouxe tão gentilmente para nós hoje. Então, acesse o link
Sebrae, dos cursos Sebrae, visita a página da autossuficiência.org.br. Então, agradecemos demais, Eduardo, pela forma tão didática, tão desprendida que você nos trouxe todos esses conteúdos, e gostaríamos de ouvi-lo nesses momentos finais, suas últimas considerações. Realmente, como se falou, né? Esperamos, trouxemos, o que eu percebi, né? Apesar de o tempo é escasso, mas tem um bastidor muito forte por trás de tudo isso. Então, imagina a equipe de vocês, a Beth aqui coordenando, todo um bastidor nosso também. Levamos a tarde toda, com preparação, com todo carinho e amor mesmo, né? Muito sincero, que nós sabemos da importância de tudo isso, né? Com valores aí sólidos entre nós. E pode ter certeza que eu tenho certeza disso, que nós aprendemos, né? A melhor forma de aprender é ensinando. E nesta tarde toda, né, de hoje, né, dessa noite, aprendemos muito com todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo, por sua rica participação. Sebrae com quase 50 anos aí, ajudando pequeno negócio. Parabéns pelo trabalho brilhante, parabéns pelo momento Sebrae. Se você tem outras dúvidas, procure o Sebrae mais próximo da sua cidade. E continue conosco, o evento ainda não acabou. Teremos live ainda hoje. Forte abraço, estamos juntos. Muito obrigado, Eduardo. Abraço. Obrigado a todos, abraço. Até a próxima. Até.